diferentes. Então, matar em si não é o pecado. E aí, crentelho, beleza? Bora pecar? Ah, não é? Mas por acaso você sabe o que é pecado? Então é isso que eu vou estar trazendo hoje para vocês. Hoje eu vou estar trazendo esse conceito, que é o meu conceito a respeito do pecado. Primeira coisa, deixa eu chamar vocês aí para um detalhe a respeito do pecado em si. A gente trata sempre o pecado como sendo algo ruim, algo que as pessoas não gostam, que as pessoas não querem fazer. Só que quando você vai ver mais a fundo, o pecado sempre traz algum tipo de benefício instantâneo, ou pelo menos alguma coisa que a pessoa gosta, que a pessoa realmente queira. Então se torna difícil não pecar. Entende esse detalhe? O conceito que eu tenho é com base em tudo que eu já estudei, tudo que eu já vivenciei, tá? Principalmente Bíblia, porque é uma das minhas fontes principais ou primárias de estudos, é a base bíblica. A gente vai estar vendo nos próximos vídeos aí que eu tenho para lançar o porquê que a base bíblica é o que eu tenho de mais fundamental no estudo do sobrenatural e coisas nesse sentido. Isso a gente vai ver num próximo vídeo. Assim, o conceito principal eu vou estar trazendo do cristianismo nesse sentido, porque é o que eu acredito que vocês têm maior referência. Mas vou estar dando algumas pinceladas a respeito de outras crenças também, porque não são só cristãos que tem nesse canal, e também porque tem muitas outras coisas interessantes a respeito desse assunto. Primeiro, o pecado em si, ele sempre trata de algo que é condenado por Deus ou por algum Deus ou alguma entidade principal. No caso do cristianismo, é algo que é condenado pela crença cristã ou, no caso, condenado por Deus. Isso é uma diferença bem grande que eu já vou tratar para vocês, porque nem tudo aquilo que é condenado pela crença é literalmente condenado por Deus. Eu já vou explicar isso para vocês. Fica comigo até o final e você vai perceber a grande diferença e a grande sacada que tem nisso. Se você for pegar outras religiões, você vai notar que a variação é imensa. Algumas religiões, por exemplo, condenam o fato de você beber, como no caso de muitas das religiões cristãs. Até nisso tem muita divergência. Tem algumas religiões cristãs que não condenam, outras condenam em demasia, não pode realmente. Quando você vai para outras crenças, você vê que algumas crenças não só não condenam, como incentivam o uso de álcool. Então é outra situação. E quando você pega numa base mais ampla, você se afasta um pouquinho para você ver os detalhes do contexto geral, do conjunto geral, você consegue perceber a nuance, consegue perceber implicações em todas elas. Então, a primeira implicação é a seguinte: o pecado é algo que é por você ter cometido, por você ter feito algo que desagradou a entidade a qual você tem devoção. No caso, Deus, ou mesmo Krishna, ou mesmo qualquer outra entidade. Esse conceito é o principal a respeito do pecado. Mas quando você vai estudar mais a fundo cada um dos pecados relacionados, você vai perceber que nem todos eles são literalmente condenados pela entidade. Eu vou pegar e vou trazer para a crença cristã, que é o que está mais perto. Aí, se acaso você tem conhecimento de outra crença e quer tentar aplicar, você vai conseguir fazer a mesma coisa. Se acaso vocês tiverem interesse em que eu traga esses conceitos de outras crenças aqui, para vocês poderem explanar mais fácil, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês também, beleza? No caso da crença cristã, a gente tem o pecado como sendo a base bíblica, ou seja, na Bíblia está escrito muitos dos pecados que não devem ser cometidos. Só que tem vários detalhes a respeito disso. O primeiro detalhe, quando você vai ver a lista de pecados que a Bíblia diz que são pecados e que não devem ser cometidos, gente, é imensa. E acredite, não existe possibilidade de você ter deixado de cometer a imensa maioria. Se você diminuir isso para você se aprofundar em uma religião específica,
você vai perceber que na religião em si, esses pecados já diminuem. Por exemplo, nós temos religiões cristãs que guardam o sábado. Nós temos outras religiões que não guardam o sábado. Nós temos religiões cristãs que, como eu falei, você não pode beber. Outra, você não pode cortar o cabelo. Outra religião em si, você não pode usar um determinado tipo de roupa. Então, o conceito do que é e o que não é pecado é extremamente variável conforme a crença. Agora eu vou trazer para vocês a conclusão que eu cheguei pegando esses detalhes e pensando de cada uma dessas crenças e de cada uma desses pecados, o que chama a minha atenção. Primeira coisa que me chama a atenção, quando se trata do argumento inicial, no caso a Bíblia ou o livro principal de cada religião, ou mesmo o conceito principal de cada religião, porque tem algumas religiões que são passadas de maneira verbal, tem pouco conteúdo escrito, outras religiões já até deixaram de existir, enfim. Então, o conceito principal é a fonte de onde veio. Então, se você pegar a Bíblia, por exemplo, ela traz uma lista imensa de pecados. Esses pecados que ela traz, ela sempre remete ao tempo ao qual ela foi escrita. Se você for analisar, a grande maioria dos pecados que a Bíblia traz não necessariamente podem ser cometidos hoje, ou mesmo hoje, no que nós vivemos, não faz nem sentido você considerar isso. Por exemplo, tem uma parte na Bíblia que fala que a mulher não pode falar em público na igreja, que isso é pecado. Por que isso é pecado? No conceito da época, é porque, aos olhos de toda a sociedade, se a mulher estivesse fazendo isso, ela estava desrespeitando o marido. Então, para aquele conceito, para aquela época, isso era pecado. Hoje em dia, já não é exatamente assim. Hoje em dia, a gente tem muitas igrejas que têm pastoras pregando, por exemplo. E olha a diferença. Num ponto, a mulher não poderia falar na igreja. No outro ponto, ela está pregando na igreja. E se você for analisar mais a fundo, e eu posso trazer conteúdos relacionados a isso, se vocês me pedirem aqui nos comentários, tá? Então eu posso estar trazendo isso para vocês. E vocês vão perceber que há uma incongruência, há uma coisa que não está fechando. E essa coisa que não está fechando remete especificamente ao tempo e à região. Então, quando você analisa o tempo e a religião, que você consegue entender o que é pecado. E analisar uma quantidade imensa de pecado ali que vai confundir muito e vai deixar você com os cabelos em pé, pega lá e analisa Corinto na Bíblia. Vai lá e pesquisa, dá uma olhadinha o que era pecado em Corinto. Aí você vai começar a entender um pouquinho do que eu estou falando nesse sentido. Então, quando você pega esse amplo, você começa a ver que o pecado está totalmente vinculado às práticas da região e do tempo e do grupo ao qual pertence. Mas ainda tem um conceito voltado à entidade em si. No caso da Bíblia, Deus. O que é pecado para Deus? Então eu fui pegar essa base. O que seria pecado para Deus? Ignorando completamente as religiões. E tentar me focar no que seria pecado para Deus. E acredite, é muito mais simples do que você possa imaginar. Vamos pegar por base. Qual que é o mandamento ou quais são os mandamentos? Se você pegar ali, nós temos 10 mandamentos na Bíblia. Mas depois, quando Jesus falou, ele tratou apenas de 2 mandamentos. Ele anulou os outros. Não, não anulou os outros, é tudo a mesma coisa. Só que ele resumiu de uma maneira que fica extremamente simples. O mandamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, simplesmente Deus em primeiro lugar, você e todo o restante da humanidade em mesma escala. É só isso que é o mandamento. Se você fizer isso, você está seguindo todos os mandamentos de Cristo. Beleza? Pegando isso por base, você consegue ver qual que seria o pecado. O que é pecado, então, para Deus? Pecado para Deus é tudo e qualquer coisa que te afaste dele. Todas as coisas que, porventura, possam te afastar de Deus é pecado para você e somente para você. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo da bebida.
A bebida em muitas das crenças é considerado pecado, em outras crenças não é considerado pecado. E ainda existem crenças que induzem ou mesmo que falam a respeito de você beber, ou seja, induzindo você a beber. Então são três aspectos totalmente diferentes. Mas vamos pegar uma pessoa qualquer. E essa pessoa, ela já tem uma predisposição, ou seja, não é predisposição genética, não estou falando disso, uma predisposição do passado, da história dela, aonde ela por muito tempo ela bebeu. Ela se embriagou, ela perdia o controle, ela perdia a noção dos pensamentos, das atitudes dela. Vamos supor que ela tenha perdido família por conta da bebida, que ela tenha perdido bens por conta da bebida e principalmente, que é o foco desse conceito, ela perdia a consciência dela tomando atitudes que ela não tomaria enquanto sóbria. Beleza? Essa pessoa, com toda certeza, para ela, a bebida é um pecado. Por quê? Porque se afastou ela da família, afastou ela das finanças, do dinheiro, afastou ela de diversas coisas que ela queria, será que não afastou ela de Deus também? Com toda certeza, entre escolher beber e ficar próximo a Deus, ela meio que inconscientemente tomaria a decisão de beber. Então estaria se afastando de Deus por conta da decisão dela. Se a gente pegar aqui essa mesma pessoa ou pegar uma outra pessoa que tem um aspecto de vivência totalmente diferente, por exemplo, nunca bebeu, ou mesmo experimentou algumas bebidas e nunca gostou, nunca se embriagou, não gosta disso e tenta se afastar disso, não quer. E a escolha dela é estar distante da bebida, por escolha, não por conta de achar que isso é pecado, e simplesmente por escolha ela não gosta de bebida. Será que se ela beber, isso vai tornar pecado? Provavelmente não. A minha visão é que não. Por quê? Porque dificilmente a bebida em si vai afastar ela de Deus. A bebida em si não afastaria ela da família, não afastaria ela dos bens materiais e também não afastaria ela de Deus. Entende o conceito? Isso vale para qualquer outro pecado que você possa colocar. Por exemplo, as pessoas falam, algumas religiões falam a respeito de roupas. Acredite, se você se afasta de Deus por conta da roupa que você está vestindo, você deve tirar essa roupa e colocar outra. Não fica sem roupa. Tira a roupa e coloca outra roupa. Então o conceito para mim é esse. O pecado depende da pessoa que está praticando. Aquilo pode ou não ser pecado dependendo das escolhas que você faz e da reação que essas escolhas dão em você. Se aquilo te afasta de Deus, é pecado. Se aquilo não te afasta de Deus, não é pecado. A gente pode falar isso de diversos outros aspectos. Por exemplo, eu tenho uma tatuagem. Isso aqui nunca me afastou de Deus. Pelo contrário, já para outras pessoas, talvez a tatuagem afaste de Deus. Então depende muito de pessoa para pessoa. Entende esse conceito? Alguns aí podem vir a falar, não, mas tem pecados que não tem como. E aí você pode falar, por exemplo, matar, você pode falar, por exemplo, roubar, e outros inúmeros conceitos. Casar, a consequência já vem do próprio casamento. Tá? Mas, enfim, outros conceitos que podem estar por ali. Acredita em mim, analisei muitos ou talvez todos esses conceitos. E todos eles se encaixam no mesmo período. Não, mas matar não. Então você vai ver na Bíblia que Deus mesmo manda matar muitas vezes. Então matar em si não é o pecado. Olha só, se você for analisar Deus como sendo Deus, o que para ele é pior? Matar uma pessoa ou se afastar dele? Se o objetivo dele é você estar perto dele. É polêmico, é estranho, mas analisa para você ver. Eu não estou falando que é liberado matar, gente. Não entenda nada disso, nem de longe. Tá? O que eu estou falando é que o conceito de pecado para Deus está muito mais atrelado às consequências que aquilo vai gerar em você do que necessariamente a ação que você está tomando. Se a consequência da sua atitude é te afastar de Deus, é pecado. Vamos voltar lá atrás, na Bíblia mesmo, quando Adão e Eva pecaram. O que aconteceu? Eles pecaram e eles se esconderam de Deus. Então o pecado acusou eles. Eles ficaram mal por ter pecado. E por conta disso, foi pecado. Entende a diferença? Tá? A gente pode tratar sobre diversos outros pecados. Se vocês quiserem, deixem listas aqui embaixo nos comentários a respeito do que é pecado, se isso é pecado, isso não é pecado e tal. Eu posso estar trazendo para vocês várias respostas que eu encontrei
a respeito disso. Vai lá no Instagram também, comenta lá, já tem alguns posts lá a respeito disso. Eu acho que vocês vão gostar. Vamos interagir, gente. Vem junto comigo para esse canal, tá? Vamos junto. Esse canal não é só meu. Esse canal é para todos nós estarmos juntos. Vou trazer outros conceitos sobre pecado, ou melhor, vou trazer aspectos mais minuciosos a respeito do pecado. Então se inscreve no canal, ativa o sininho ali, dá um like se você gostou, dá um dislike se você não gostou, não tem problema nenhum, você tem liberdade aqui para fazer o que você quiser. Comenta o que te chamou a atenção. Então vem comigo, vamos junto com lógica, hierarquia e observação desvendar os mistérios do universo, ou desse mundo, de tudo.